É inacreditável o que eu vou dizer nesse vídeo, mas as pessoas estão tentando corrigir o próprio autor de Boku no Hero, dizendo que ele desenhou de uma forma errônea a própria personagem que ele criou. E eu não tô nem brincando com isso. Pra quem não sabe, o autor de Boku no Hero, ele sempre acaba fazendo muitas artes dentro da própria obra dele, no perfil oficial do Twitter. E obviamente toda essa discussão acabou começando no Twitter. Então nós temos algumas coisas aqui pra pontuar antes de começar o vídeo. Eu acabei entrando um pouco tarde nessa discussão, então, como vocês podem ver, tem mais de 40 mil pessoas que compartilharam tudo isso. E eu, obviamente, não vou chegar aqui e generalizar tudo. Dizer, ó, meu Deus, o autor ele está sendo totalmente xingado. Não, não foi bem exatamente isso. A grande maioria das pessoas, na verdade, eles acabaram falando tipo, nossa, por que você está fazendo essa personagem tão branca? Ou, nossa, você está fazendo errado. Obviamente não foram palavras ofensivas, mas que com certeza devem ter machucado o próprio autor. Afinal, eram centenas de pessoas meio que dizendo que a arte dele estava errada. O que obviamente insinua outras coisas, né? E como eu disse, depois que muitas pessoas acabaram defendendo, então fica meio difícil julgar as coisas, principalmente quando você não acha os piores comentários. Até porque, pelo que eu vi, alguns já foram apagados. Então só tô trabalhando com o que realmente eu vi. Mas é muito triste saber que o próprio autor ele acaba sofrendo essas coisas. E que eu não consigo imaginar uma próxima obra dele que tenha muitos negros, justamente por causa de todas essas coisas que sempre envolvem a Mirko, e isso na verdade é bem triste, pra ser bem sincero. Vale ressaltar que a Mirko, ela também nem mesmo é uma pessoa negra, tá? Ela na verdade só é uma pessoa que pegou um pouco mais de sol, como a personagem de Nagatoro. Aliás, tem vários japoneses comentando sobre isso dentro do próprio post. Não só isso, como também queriam ensinar ele a pintar da maneira certa. E isso é totalmente esquisito. Pra quem não sabe, Boku no Hero sempre sofreu com bastante coisa relacionada desse tipo. Na verdade, desde que a Mirko ela começou a entrar no anime, as pessoas dizem que ela tá sendo mais esbranquecida do que o normal. Até que eles conseguiram chegar no próprio autor de Boku no Hero. E isso é totalmente doido de se pensar, cara. Quer dizer, os caras de alguma forma estão assediando o próprio criador da personagem. E sabe o que é mais bizarro de tudo isso? É que teve tipo umas 1000 pessoas que concordaram com ela. Então não foram só uma ou duas pessoas. Então muitas pessoas, obviamente a grande maioria foi em defesa dele, né? E estão fazendo várias comparações. Algumas pessoas estão utilizando a pele real para mostrar os tipos de iluminação e que ele está totalmente certo. O que é realmente muito incrível. Nem eu sabia que dava para alterar tanto assim só por causa da iluminação. Eu nunca tinha percebido isso, para ser bem sincero. E outros artistas estão pegando a própria arte dele e diminuindo a iluminação, para mostrar que, na verdade, tudo isso é um conjunto de luzes que ele fez uma arte muito mais clara do que o normal. E como tem muita luz, obviamente a pele vai ser bem mais clara do que o normal. E tem várias outras pessoas também compartilhando, dizendo que a comunidade de Boku no Hero é sempre muito estressante. Principalmente com a Mirko, porque sempre tem muitas pessoas pegando no pé de quem tenta desenhar a Mirko, ou que muda relativamente a cor dela, nem que seja um pouquinho mais branquecida. Então todos esses fatores sempre acabam deixando as coisas muito mais estressantes do que deveriam ser, tanto pro autor quanto para as pessoas que tentam desenhar. E é por isso que eu acho toda essa história no final tão triste. E você, o que acha de tudo isso? Mas enfim, eu vou terminar aqui por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E você, qual a opinião que você tem sobre isso? Aposto que você tem uma mais formada do que eu. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, onde quer que estejam.